gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Muito bom dia para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. Patrícia Joe, bom dia! Bom dia, Cirantão! Bom dia para os nossos telespectadores! Excelente e abençoada quinta-feira! Pois é, Patrícia. O governador Romeu Zema definiu e determinou que a Polícia Militar de Minas Gerais entre no combate ao coronavírus em todo o estado de Minas. A partir da determinação do governador, a Polícia Militar, quando estiver fazendo ronda por todas as cidades de Minas, vai vigiar também quem está sem máscara e vai, naturalmente, mandar o sujeito usar máscara, né? E nas cidades que já se votou na Câmara Municipal algum tipo de multa por não usar a máscara, aqui em Belo Horizonte ainda não se votou isso ainda, essa multa, né? Que eu acho muito difícil também de aplicar essa multa, porque como você vai aplicar essa multa? Porque você aplica a multa no carro porque o carro tem a placa. E o carro é que leva desvantagem, não é o motorista, não. Quando você passa, depois nós vamos até falar sobre o negócio aqui de sinal também, de trânsito, essas coisas. Você passa no sinal algum problema que aconteceu, então multa-se o carro, porque aí o motorista será automaticamente multado. Mas no caso da máscara, né, a Polícia Militar está, inclusive, recebeu determinação do governador de aplicar multa. Como que vai aplicar multa? Se alguma cidade do interior já votou essa multa em cima do transeunte, né, do morador da cidade, que não está usando máscara, tudo bem. Mas não sei como é que vai ser feito, não, porque vai ter que parar o sujeito e falar assim, me dá o seu documento. CPF, né? CPF, endereço. Assim, eu particularmente eu acho um absurdo termos que usar aí de mecanismos de polícia, de fiscalização, para que o cidadão se conscientize que é necessário o uso da máscara, né? Você imagina, ainda hoje recebemos uma denúncia da Ana Gilcimara, ela mora em Contagem, e ela precisa de pegar 2 transportes públicos para chegar até o trabalho, que é na José Cândido, Avenida José Cândido. E ela está reclamando, ela falou, Patrícia Joe, com o metrô em greve, o horário está sendo só o de pico, né? Com isso, as pessoas aglomeradas, sem máscaras, muitas já gripadas, e os fumantes, Cirantão, esses não conseguem ficar de máscaras de jeito nenhum, de acordo com a Ana. Pois é, e outra coisa, o mais grave, né? No momento mais difícil, que todo mundo tem que colaborar, os funcionários, os metroviários de Belo Horizonte entram de greve. Greve porque está reclamando de alguma coisa contra a empresa, que não é salário, não. Eles estão reclamando procedimentos lá na empresa. Agora, quem está levando desvantagem é o passageiro do metrô, né? Agora, por que eles entram de greve? Eu quero falar isso eu falo com espontaneidade. Porque eles não são mandados embora, porque são funcionário público. Se estivesse trabalhando numa empresa de ônibus normal, numa empresa particular, todos estavam na rua nesse momento. Infelizmente, porque o cara se vale de que é funcionário público, não pode ser mandado embora, então faz essa greve besta aí, prejudicando as pessoas. O que está prejudicando? O pessoal está andando no metrô, o metrô está mais cheio ainda. Os carros do metrô estão mais cheios, porque eles ficam parados lá nas principais estações para receber os passageiros, para encher os carros, não é verdade? Enquanto isso, os números aí da Covid-19 não param de crescer e de aumentar. Olha só, Cirantão, os últimos dados que nós temos aqui, mortes, já passamos de 100 aqui em BH, né? Impressionante. Em Minas Gerais, 771 mortes. É muita gente perdendo a vida por conta desse vírus invisível. É verdade. Agora eu quero dizer o seguinte, nós não contamos os mortes do HN1, né, quando aconteceu, né? Mas rapidamente nós conseguimos uma vacina, né, que foi mais fácil conseguir a vacina do HN1. Infelizmente, no caso desse vírus, né, que ele é mortal em todo o mundo, né? Agora eu estava vendo um levantamento interessante. Os Estados Unidos são os primeiros na lista da Covid. E morte e infecção. De transmissão. Aí o presidente lá falou, ninguém do Brasil pode entrar aqui. Era como nós disséssemos aqui, ninguém dos Estados Unidos pode chegar no Brasil também, porque eles são o primeiro lugar.
O Brasil, se você somar em termos de população, o Brasil está em 36º lugar em mortes. Olha para você ver, que coisa interessante. Se você for medir 1 milhão por mil, será um negócio assim? Habitantes, não é verdade? Então, quer dizer, o nosso, apesar de tudo isso que nós estamos falando e tal, não sei o quê, ainda não é, o pico nosso não chegou no pico dos Estados Unidos, não, que o negócio lá é mais grave. Você está chamando a atenção para uma situação muito importante, assim, porque às vezes as pessoas comparam muito. O Brasil está nessa situação, a Nova Zelândia rapidamente deixou aí, né, fez toda uma política e conseguiu sair. Agora, a gente tem que explicar que a Nova Zelândia é como se fosse BH e região metropolitana. Um lugar pequeno. Tem muita diferença aí na questão geográfica e também populacional. É verdade. Isso tem que ser levado em conta. A gente sabe que Portugal, por exemplo, né? Portugal, brasileiros, o pessoal de Moçambique, lá naquelas regiões da África, estão voltando de Portugal. Chega no aeroporto, eles mandam para trás. Não é verdade? Se não é uma coisa bem certa para chegar em Portugal, vai voltar para trás, né? A mesma coisa está acontecendo nos Estados Unidos. Aliás, uma coisa interessante é um levantamento que fizeram aí, o IBGE fez. Você sabia que quem morre mais são os pretos e pardos? Então, você está preservada. Eu não, eu sou pardo. Você? Olha, você está preservada. Você sabe que é assim, a gente tem que esperar para ver a notícia, né? Já que morre mais, então eu vou ficar preservada. Mas você sabe que minha família também vem aí dos negros. Vem dos negros né? também. O Brasil, gente, é muito difícil. A gente é porque pinta o cabelo, passa a maquiagem. Pois é. E uma outra coisa interessante é que a Serra do Cipó, os comerciantes da Serra do Cipó, as pousadas, os bares e restaurantes, eu mesmo sinto falta de um bar lá na Serra do Cipó, o bar do Brasinha, o restaurante do Brasinha, que chama Coqueiros, a Sombra dos Coqueiros. Esse bar lá na Serra do Cipó tem um franguinho ao molho pardo, que é uma maravilha, um quiabinho, um torresminho, uma maravilha. Eu vou lá e outra coisa, os pratos lá são todos decorados com flores e tal. Uma maravilha, eu adoro lá. O estômago já roncou. Para que tá falando de comida? Eu adoro lá, mas não estou podendo ir lá. Né? E eles tiveram lá, na verdade, a Santana do Riacho, essa parte que pertence, né, lá na Serra do Cipó, eles abriram lá um pouco lá e a população gritou. Né? E agora o negócio lá apareceu, as infecções apareceram lá, porque chegam gente de tudo enquanto é lugar. Então, o que aconteceu? Eles vão fechar outra vez a Serra do Cipó. Não é não? Né? Agora, o que pode acontecer em Belo Horizonte, né? O prefeito Alexandre Calil está doido para fechar tudo. Coletiva, né? Está doido para fechar tudo, ele gosta de fechar. Amanhã, sexta-feira, espera-se aí a coletiva com a prefeitura, com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Eu já tenho um palpite, eu acho que ele não vai nem abrir e nem fechar, ele vai deixar como está. Eu não acho que nós estamos aí para um lockdown. Por exemplo, São Paulo, hoje a Folha trouxe um vasto noticiário a respeito. São Paulo está pretendendo, no dia 8 de setembro, depois do dia 7, no dia 8 de setembro, voltar às escolas funcionarem. Funcionamento das escolas. Escola infantil, creche, universidade, cursos, escolas chamado colegial, todas as escolas funcionarem. Já com procedimentos, ou seja, como é que vai fazer? Protocolo, vamos lá, então uma sala que tem 40 alunos, por exemplo. Então, 20 alunos vêm num dia e 20 vêm no outro. Um rodízio. Um rodízio. Talvez seja isso que eles vão fazer, esse tipo de procedimento, né? E a escola ter álcool gel, lugar para não faltar água, o pessoal lavar a mão. Tem alguns procedimentos que têm que ser feitos, né? Agora, eu acho que este ano escolar está perdido. Na verdade, perdido não, porque eles vão contar com uma aula online. Aliás, meu abraço aí para as professoras, gente. Eu sei disso. Ô classe que tem sofrido aí, tentando se reinventar, dando aula, né? E o menino, eu tenho 3 em casa, é aquela loucura. Eu fico louca com 3, imagina elas dentro de sala, com 40. Gente, né? Um abraço, eu vejo a minha netinha lá que fica conversando com a professora e a minha netinha fala uma coisa muito interessante, né? Na escola dela lá. Ela fala assim, ô vovô, eu assisto todas as aulas, faço todos os deveres que eu tenho que fazer,
Estou aqui ligada desde que começa a aula online. Só que muitos alunos perguntam, tá gravando? Tá. Toda hora. Então depois aí a pessoa desliga. Assim, Poucos ficam. É assim, tá gravando. Aí tem o pai que entra e dá palpite. Gente, o que tem de pai dando palpite em aula, pelo amor de Deus, coitada da professora. Mas tem um menino que esquece, aí pergunta você de novo. sabe que no ano de 1918 do século passado, quando tivemos aqui a chamada gripe espanhola, que morreu muita gente no Rio de Janeiro, e foi a partir da gripe espanhola que fizeram uma limpa no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era uma cidade cheia de barraquinhas no meio da rua, de casas de qualquer maneira, de esgoto para o meio da rua. Era um negócio. E foi aí que o Oswaldo Cruz também, o mineiro, né, Carlos Chagas, né, eles fizeram uma campanha no Rio de Janeiro e foi aí que teve a grande reforma urbana do Rio de Janeiro. E buscaram, inclusive, inspiração na arquitetura francesa e fizeram as grandes avenidas, tiraram tudo e tal. Foi aí que o pessoal começou a ir para os morros, né? Para os morros, porque as pessoas que não tinham lugar de morar e que moravam de qualquer maneira na cidade, né, foram para os morros, né? Habitaram os morros. Então, e naquela época, em 1918, todos os alunos passaram de ano por causa da gripe espanhola, sabia? E por falar em aluno, em criança em casa, Cirantão, todo cuidado é pouco. A casa deve ser o ambiente mais seguro aí para as crianças. Só que o que acontece? Com a casa, muitas vezes cresce o número de acidentes. Hoje nós temos aí... É só para falar depois do comercial. Eu tô olhando para você que você tá assim para mim. Eu falei, ai meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? Vamos falar sobre isso depois dos comerciais? Por favor, Vamos fique lá. à vontade.